E se eu te dissesse que tudo que você aprendeu sobre a descoberta da América está errado, que muito antes das caravelas de Colombo rasgarem o Atlântico, outros navios, com proas entalhadas em forma de dragões e velas listradas de vermelho e branco, já haviam tocado a areia de um novo mundo? Seus tripulantes não eram exploradores financiados por reis em busca de especiarias. Eram gigantes de olhos claros, com barbas trançadas e machados na cintura. Homens e mulheres do norte gelado, conhecidos por um nome que ecoava terror e admiração por toda a Europa: Vikings. Esta não é uma teoria da conspiração. Esta é a história esquecida de como os vikings chegaram, viram e por algum motivo misterioso desapareceram de um continente inteiro, deixando para trás um dos maiores enigmas da exploração humana. Para entender esse mistério, precisamos voltar no tempo, para o final do século X. O mundo viking estava no auge de sua expansão. Eles não eram apenas saqueadores brutais, como os filmes gostam de mostrar. Eram mestres navegadores, comerciantes astutos e colonizadores implacáveis. Eles haviam se estabelecido na Inglaterra, na França, na Rússia e haviam chegado a ilhas que ninguém na Europa sequer sabia que existiam, como a Islândia. Foi de lá que partiu um homem chamado Eric, o Vermelho. Exilado por assassinato, Eric navegou para o oeste em busca de uma nova terra e encontrou uma ilha imensa, coberta de gelo. Para atrair outros colonos, ele a batizou com um nome muito mais convidativo: Groenlândia, a Terra Verde. E funcionou. Uma colônia próspera nasceu na fronteira do mundo conhecido. Mas o filho de Eric, Leif Erikson, era ainda mais inquieto que o pai. Ele cresceu ouvindo histórias de um marinheiro que, perdido em uma tempestade, avistou uma terra ainda mais a oeste, uma terra coberta de árvores e com um clima ameno. Aquilo não saía da cabeça de Leif. Enquanto a Europa se contentava em mapear suas próprias costas, Leif Erikson, por volta do ano 1000, comprou um navio, reuniu uma tripulação de 35 homens e navegou para o desconhecido, sem mapa, sem bússola, guiando-se apenas pelo sol, pelas estrelas e pelo voo das aves. As antigas sagas nórdicas, poemas épicos passados de geração em geração, contam essa jornada. Elas descrevem como Leif encontrou primeiro uma terra de rochas planas, que ele chamou de Helland, a terra da pedra laje. Depois, uma terra de florestas densas, que batizou de Markland, a terra das florestas. Mas foi o terceiro lugar que o deixou maravilhado, uma terra com rios cheios de salmão, pastos verdes e, o mais incrível de tudo, videiras selvagens carregadas de uvas. Ele a chamou de Vinland, a terra do vinho. Leif e seus homens construíram algumas casas e passaram o inverno ali. Era um paraíso comparado à gelada Groenlândia. Eles haviam chegado à América do Norte 500 anos antes de Colombo. Por séculos, essa história foi tratada como uma lenda, um mito de marinheiro, uma fantasia heróica de um povo que gostava de contar vantagem. Afinal, onde estava a prova? Onde estava Vinland? Historiadores e arqueólogos procuraram por décadas, sem sucesso. A saga de Leif Erikson parecia destinada a ser apenas isso, uma saga. Até que em 1960, um explorador norueguês chamado Helge Ingstad e sua esposa, a arqueóloga Einstein Ingstad, fizeram uma descoberta que mudaria a história para sempre. Na ponta mais ao norte de Newfoundland, no Canadá, em um lugar chamado Lance Ox Meadows, eles encontraram os restos de um pequeno assentamento. Não era um assentamento indígena. As fundações eram de longas casas de turfa, idênticas às que os vikings construíam na Groenlândia e na Islândia, e dentro delas, a prova definitiva, uma forja de ferreiro, com restos de escória de ferro e centenas de pregos e rebites de ferro forjado. Os povos nativos da América do Norte não trabalhavam com o ferro naquela época. Aquilo só podia ter uma origem. Era a oficina de um ferreiro viking. Além da Era Real, o mapa do mundo precisou ser redesenhado. Mas aqui é onde a história de aventura se transforma em um profundo mistério. O assentamento em Lance Ox Meadows era pequeno, provavelmente uma base de exploração ou um estaleiro para reparar navios. Mas as sagas falam de várias viagens a Vinland, de tentativas de estabelecer uma colônia permanente com famílias, gado e a intenção de ficar. E, entanto, eles não ficaram. Por quê? Eles tinham a tecnologia com seus navios superiores. Eles tinham a coragem provada em batalhas por toda a Europa. Eles encontraram uma terra vasta, rica em recursos, muito mais acolhedora que as suas terras natais. E mesmo assim, eles foram embora. A primeira colônia europeia na América foi um fracasso total. A pergunta que assombra os historiadores por décadas é: o que aconteceu em Vinland? A primeira pista está no nome que os vikings deram aos habitantes locais: Skraelings, uma palavra que pode ser traduzida como fraquetes ou gente feia. Não era um nome amigável, e a relação entre os dois povos foi tudo menos pacífica. As sagas contam sobre os primeiros contatos. No início, houve curiosidade e troca. Os vikings ofereciam tecidos vermelhos em troca
troca de peles valiosas. Mas a tensão cresceu rapidamente. Os nativos se assustaram com o barulho do gado que os nórdicos trouxeram e o mal-entendido levou ao primeiro conflito. Os vikings, com suas armaduras de couro e machados de ferro, tinham a vantagem tecnológica, mas eles eram poucos, talvez não mais do que 100 pessoas, em um continente com milhões de habitantes que conheciam cada centímetro daquela terra. As sagas descrevem ataques surpresa, batalhas sangrentas e perdas de ambos os lados. Talvez a resistência tenha sido simplesmente feroz demais. Eles não estavam desembarcando em uma terra vazia, mas em um continente já habitado por povos guerreiros que não aceitariam invasores. Mas o perigo externo pode não ter sido o único problema. Outra teoria aponta para dentro, para a natureza humana dos vikings. As sagas que narram a glória da descoberta também narram a ganância e a traição que vieram depois. Uma das histórias mais sombras é a de Freydis, a meia-irmã de Leif Erikson. Descrita como uma mulher feroz e ambiciosa, ela liderou uma expedição a Vinland em parceria com 2 irmãos islandeses. No meio da jornada, a ganância falou mais alto. Freydis armou uma trama, acusou falsamente seus parceiros e convenceu seu marido e seus homens a matarem todos os homens do outro grupo enquanto dormiam. Quando seus homens se recusaram a matar as 5 mulheres do grupo, a própria Freydis pegou o machado e as executou. Uma colônia nascida em sangue e traição não poderia prosperar. Talvez a pequena comunidade viking, tão longe de casa, tenha simplesmente se autodestruído, consumida por conflitos internos pelo controle dos recursos da nova terra. E há um terceiro fator, silencioso e implacável: o clima. A chegada dos vikings na Groenlândia e na Vinland coincidiu com um período quente na Idade Média que tornou a navegação pelo Atlântico Norte mais fácil. Mas por volta do século XIV, o clima começou a mudar. A pequena idade do gelo estava começando. As temperaturas caíram, as calotas de gelo se expandiram e as viagens se tornaram perigosas, às vezes impossíveis. A própria colônia da Groenlândia, a ponte de lançamento para Vinland, começou a sofrer. As colheitas falhavam, o gado morria e o contato com a Noruega se tornou cada vez mais raro. A linha de vida que sustentava o assentamento na América estava sendo cortada na sua origem, isolados, em menor número, enfrentando inimigos, e com um inverno cada vez mais rigoroso se aproximando, a decisão de abandonar o sonho americano não pode ter sido uma escolha, mas uma necessidade para sobreviver. Provavelmente não foi um único motivo, mas uma tempestade perfeita de todos eles. Um povo guerreiro encontrando um inimigo que não podia subjugar. Um pequeno grupo de colonos se voltando uns contra os outros a milhares de quilômetros de qualquer lei. E a mão fria da natureza mudando as regras do jogo, tornando o impossível ainda mais difícil. Eles eram poucos, estavam muito longe e chegaram cedo demais. O sonho de Vinland morreu silenciosamente. Os vikings retraíram, voltaram para a Groenlândia, que por sua vez também foi abandonada um século depois, engolida pelo gelo. O conhecimento daquela terra do outro lado do oceano se perdeu, voltando a ser apenas uma história sussurrada ao redor de fogueiras. Um eco de uma era de ouro. A América foi deixada para seus habitantes originais, e o segredo viking foi guardado pela terra por quase 1000 anos, até que as pás dos arqueólogos o trouxessem de volta à luz. Eles chegaram, viram e desapareceram. A história de Vinland não é um conto de conquista, mas um sussurro no tempo, um lembrete de que até os exploradores mais destemidos do mundo podem ser engolidos por um horizonte que eles foram os primeiros a ver. Se essa viagem no tempo te deixou curioso, não se esqueça de deixar o seu like para fortalecer nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos e comentar aqui embaixo qual você acha que foi o principal motivo para os vikings abandonarem a América.